Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quem estiver assistindo aí em qualquer momento do dia, da noite ou da madrugada. Como é que tá o áudio aí? Tá tranquilo para quem está assistindo ao vivo? Tá tranquilo o áudio para quem está assistindo ao vivo? Tá tranquilo. Tudo Então certo. vamos lá, ó. Olha só, banca FCC vem fazendo muitos concursos aí, tá? Detran, por exemplo, banca FCC, tá? Olha só, vamos trabalhar aqui princípios administrativos e vamos resolver questões de diversas bancas, com foco principal aí na banca FCC, tá? Então, olha só, esse tema aqui, ó, princípios administrativos, é um tema que não falta em qualquer concurso que tenha direito administrativo no conteúdo. Inclusive, princípios administrativos e poderes administrativos são a base de estudo do direito administrativo. Princípios e poderes não faltam, seja lá qual for o edital. Tá? E com certeza é uma questão de prova, princípios, poderes, uma questão de prova, tá? Então, olha só, falando de princípios administrativos, já entreguei esse PDF aqui com antecedência no grupo, tá? Esse PDF aqui pronto, esse PDF já tem o conteúdo, já tem as questões. Agora a gente vai dar uma comentada aqui. Ó, princípios, para fins de prova, se divide em dois grupos básicos, os explícitos e os implícitos. Tem algumas pessoas que gostam de saber mais a fundo o conteúdo e sempre perguntam: existem outras classificações que não seja essa de implícito, explícito? Claro que existe. Existem muitas outras classificações dos princípios. Só tem um problema: não costuma cair em prova. Então, para quem quer ser um grande conhecedor de direito administrativo, de princípios, é uma boa ficar pesquisando ali outras classificações dos princípios, né, para fins de conteúdo, de informação, de conhecimento. Agora, para quem quer acertar a questão da prova, tem que saber o explícito e o implícito, porque é o que pergunta sempre. Tá? Então, o trabalho é norteado, focado em acertar as questões que caem em prova. É impossível fazer um trabalho que cerque todas as possibilidades de conteúdo. Até porque cada autor pode criar sua própria classificação. E quando um autor cria uma classificação nova, essa classificação passa a existir no mundo do direito doutrinário. No entanto, não é uma garantia de que vai cair em prova, já que não vem caindo. Tá? Então, muita atenção para isso. Não existem só essas duas classificações, princípios explícitos e implícitos. Existem outras, mas essas duas são as que caem. Basicamente é isso que importa para a gente sobre a classificação. Então, os explícitos são aqueles que constam no texto de uma lei de forma explícita, que tem um nome gravado no texto da lei. A nossa lei de referência para dizer que o princípio é explícito, com certeza, é a Constituição Federal. No entanto, existem princípios que também são princípios administrativos, mas você não encontra no texto da Constituição Federal o nome desses princípios gravados, escritos por extenso. Você não encontra o nome desse princípio escrito no texto da Constituição. Você pega o texto da Constituição, faz uma busca e não encontra a palavra que representa o princípio. Se você procurar princípio da proporcionalidade na Constituição Federal, você não vai achar esse nome. Não vai achar. Mas o princípio da proporcionalidade está presente na Constituição. Está presente, porém, de forma implícita. Como é que um princípio está na Constituição, porém está de forma implícita? Quer dizer que é possível, lendo os artigos da Constituição, é possível inferir, é possível subentender a presença desse princípio nos artigos da Constituição. Então, alguns princípios, esses que são chamados de implícitos, eles estão no texto da Constituição, só que eles estão nas entrelinhas.
Eles estão no texto da Constituição, mas eles estão subentendidos, eles estão implícitos. Então, eu poderia dizer assim para vocês, ó, todos os princípios administrativos estão na Constituição Federal, ponto. Todos estão. Só que uns você encontra o nome escrito, por extenso. Eles são explícitos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Você encontra esses princípios explícitos no texto. Outros princípios também estão na Constituição, mas você não consegue encontrar esses nomes escritos lá. Eles estão, mas eles estão implícitos. Quer dizer que, lendo os artigos da Constituição, é possível perceber que existe um princípio ali interpretando esses artigos, mas você não encontra o nome gravado. Esses são os implícitos. Proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, indisponibilidade do interesse público. Então, para essa nossa primeira fala, está tranquilo que todos os princípios estão no texto da Constituição, só que uns de forma explícita, outros de forma implícita, mas todos são princípios do direito administrativo, estão na Constituição. Todos estão lá, uns explícitos, outros implícitos. É só uma classificação que divide em dois grupos. Está tranquilo? Essa primeira classificação que a gente estudou agora dos princípios? Olha, essa é a base para entender toda a matéria. Entender que existe essa divisão e que todos estão na Constituição é a base para entender toda a matéria. Porque olha o que a maioria das questões pergunta. Quem entendeu essa introdução não perde questão em prova. Quem entendeu essa introdução que eu fiz agora sobre princípios não perde questão em prova. Porque a maioria das questões de princípios administrativos, e isso não importa a banca, se é banca FCC, banca Funiversa, banca ESAF, ESAF nem faz concurso mais, né? E era uma das bancas mais difíceis, mas se procurar ainda existe no banco de dados questões ESAF, da afinada ESAF, para concurso público, banca FGV, então, banca CESP, para quem procura aí em todas as bancas, quando o tema é princípios, uma questão é certa. É a questão que diz o seguinte, que um princípio administrativo é superior a outro princípio administrativo. Questão batida de prova. Qual é o princípio administrativo que é superior a todos os outros? Resposta batida de prova, não pode errar isso nunca. Nenhum. Nenhum. Não existe um princípio administrativo superior, melhor, maior, ou que prevalece sobre os outros. Não existe um princípio maior do que os outros. Todos os princípios são iguais. Sabe por quê? Porque eu acabei de te dizer que todos estão na Constituição Federal. Uns estão de forma explícita, outros estão de forma implícita, mas todos estão na Constituição. Então, qual o princípio que é maior que o outro? Nenhum. Todos são iguais. Todos têm o mesmo grau de importância para o direito. Então, existe uma questão batida em todas as bancas que diz que determinado princípio é superior a outro princípio. E está errado. E, geralmente, a questão tenta justificar dizendo que o princípio superior só é maior do que o outro porque ele é explícito. E o outro é menor, menos importante, porque ele é implícito. E até dá de cair nessa, né? Assim, esse aqui é mais importante, por isso ele é explícito. Esse aqui é menos importante, por isso que ele é implícito. Então, esse explícito é superior ao implícito. Perfeito, certo. E perde a questão batida de prova. Não importa se o princípio é explícito, se ele é implícito, eles são iguais, porque todos estão no texto da Constituição, todos têm o mesmo grau de importância, um não pode prevalecer sobre o outro. Um não pode ser superior sobre o outro. Um não pode excluir o outro. Eles têm que se juntar, se unir, para que a administração consiga alcançar os seus objetivos
que é satisfazer o interesse público. Então, está tranquilo essa fala que eu estou fazendo aqui, deixando claro que não existe um princípio maior que o outro, não existe um princípio superior ao outro, não existe um princípio que prevalece sobre o outro, não existe um princípio que exclui outro, justamente porque não existe princípio absoluto. O que é princípio absoluto? O princípio absoluto é aquele que seria maior que todos os outros. Uma verdade absoluta é uma verdade que você não pode contestar. E se existisse um princípio absoluto, ele seria maior que todos os outros. No entanto, nenhum princípio é absoluto. Os princípios são relativos. Relativos porque, em determinado momento, um princípio pode deixar de ser aplicado para prevalecer o interesse público. E se ele fosse absoluto, ele passaria por cima até mesmo do interesse público. Então, não existe princípio absoluto. Todos os princípios são relativos, porque todos visam o interesse público. Em determinado momento, todos os princípios, em determinado momento, podem ser afastados temporariamente para que o interesse público possa prevalecer. Não tem problema, porque eles são relativos, eles aceitam isso. Se eles fossem absolutos, não aceitariam nunca deixarem de ser aplicados em determinado momento. Tá? Resumindo tudo isso que eu disse, não existe hierarquia entre princípios. Hierarquia seria uma escadinha, uma escala, um rol que iria do princípio maior até chegar no princípio menor. Não existe esse escalonamento, essa escadinha que vai do princípio superior até o princípio inferior. Não existe hierarquia. Todos são iguais. Não existe princípio absoluto. Todos são iguais. Os princípios são relativos. Eles não são absolutos. Quero saber se está tranquilo essa informação que eu passei, que é das mais importantes para todas as bancas. Sim, sim, tudo tranquilo. Olha, vai ter lista aqui de questões. Na verdade, vocês já estão com a lista de questões, né? Já está no grupo. E é claro que vai ter vídeo comentando todas as questões, para que você possa tirar a dúvida item por item. Tá? É muito importante tirar um tempo do dia assim, para estar assistindo nossos vídeos. Para assistir o vídeo que foi gravado ao vivo, para assistir os vídeos que já foram entregues gravados. E principalmente para estar resolvendo os simulados. Aí você vai ganhando esse caráter robusto da sua preparação. Ganhar esse caráter robusto significa que quando vier o próximo concurso, tu já só revisa princípios. Ou seja, tu já vai caminhar mais rápido no edital. Muita gente começa a estudar no primeiro concurso e já tá sem dormir. Por que você está sem dormir? Porque falta muita matéria para eu fechar o edital. Mano, tu tá começando agora, tu quer fechar edital? Tu sabe como é que fecha um edital? Fechar edital é a pessoa começar a estudar agora, 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí ela repete o conteúdo de novo. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí ela dá mais uma avançada no conteúdo, aí ela repete de novo. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí deu 1 ano de conteúdo. A pessoa está 1 ano estudando. Já estudou várias vezes princípios, já estudou várias vezes exatos, já estudou várias vezes poderes. O mesmo vale para direito constitucional. Essa pessoa está 1 ano estudando. Aí sai um edital. Essa pessoa que está 1 ano estudando, ela vai conseguir fechar o edital, sabe por quê? Porque quem já está estudando há 1 ano sem parar, já tem uma base de português, de raciocínio lógico, de constitucional, de administrativo. E quando sai um edital e essa pessoa está estudando há 1 ano, ela olha para o edital e descobre que o edital de direito administrativo, que saiu agora, ela já estudou daquele edital 40% dentro desse 1 ano. Ela já sabe esses 40%, falta só 60%. Do edital de constitucional, ela já estudou 50%. Ela já estudou, é só revisar. Do de português, do de raciocínio lógico, ela já estudou 60%. Aí sim é possível fechar o edital, porque a pessoa tem uma base, né, de cada disciplina. Aí ela vai correr atrás do que apareceu de novo.
Agora, a pessoa começar do zero e dentro de 2 meses conseguir fechar um edital, chega próximo ao impossível. Entendeu? Então, essa história de fechar edital, né, a gente começa a fechar os editais, dizer assim, eu revisei 2 vezes o edital. É quando a pessoa já tem uma preparação robusta. Ela tem uma base administrativa, porque já estudou muito atos, poderes, princípios. Ela tem uma base constitucional, porque já estudou muito nacionalidade, princípios fundamentais, artigo 5º, poder executivo, poder legislativo. A pessoa já tem uma base, porque já estudou muito crase, regência. Então, assim vai. Tá? É com o tempo que você vai ganhando essa casca. Em determinado momento, o edital sai e você olha e fala assim, olha, esse edital tá bom. Alguém que está começando a falar, não, tá ruim. Aí você fala, não, tá bom. Olha que veio aqui sua base. É porque você tem a base, né? Aí você enxerga e fala assim, esse pedaço aqui é meu. Esse pedaço aqui eu não sei, mas eu tenho tempo para estudar. É assim que funciona, entendeu? Então, às vezes a pessoa estuda ali para um edital que saiu, estuda 2 meses e meio para esse concurso. Aí não foi bem no concurso, não passou e já desiste. Aí fala, não, o concurso não é para mim e tal. É porque não funciona assim. E seria injusto também, né? Algo que vai mudar a tua vida para sempre. A pessoa vai morrer sendo servidora. Vai morrer recebendo Vai chegar com 90 anos, morreu, aposentada. Recebeu dinheiro dos 25 aos 90 anos de idade do Estado. Se a pessoa resolvesse a vida dela em 2 meses e meio, seria até injusto com o universo. Nada mais justo que a pessoa estude 1, 2, 3 anos para passar num concurso, depois ter o resto da vida com uma renda garantida. Aí tá justo. Agora, está 2 meses e meio, do zero, ser aprovado, e já resolver a vida para sempre, parece mais uma loteria do que uma preparação. É muito a pessoa ser sem noção. Acho que de 2 meses e meio não passei, se eu passasse, resolvi a minha vida. Quanto tempo tu estudou? 2 meses e meio. Pô, mas eu ia jogar na loteria, porque se eu tivesse mais chance. Então tem que abrir os olhos para isso. É um negócio a longo prazo. Você não estuda para passar, você estuda até passar. E nisso você pode estar estudando 1 ano, 2, 3, mas quando passar é pro resto da vida. Pode fazer um empréstimo, comprar o que quiser. 8 anos depois, acaba o empréstimo, você faz de novo, compra o que quiser. 8 anos depois, faz o empréstimo, compra de novo. 24 anos, fez 3 empréstimos de 8 anos. Deu de comprar, deu de ter algum patrimônio. Mas só te emprestaram essa grana porque você era servidor. As coisas começam a fazer sentido. Tá? Então, vamos abrir os olhos para a preparação a longo prazo, porque é essa que traz o retorno. Essa que é justa com o universo. Aí também tem que um outro lado da moeda, né? Só para a gente seguir no conteúdo, eu vou soltar o outro lado da moeda. Sempre vai existir alguém que diz que estudou 3 meses e passou. É mentira. Tá? A pessoa pode até ter estudado 3 meses no edital e ter passado, mas ela tem um conhecimento acumulado de outras preparações que ela não te contou, ou que a pessoa que está te contando não sabia. Então, às vezes, o cara estudou uma vez, parou, estudou depois de novo, parou, estudou depois de novo, parou. E lá na 4ª vez que ela tentou, deu um gás ali de 3 meses, pegou conhecimento acumulado, ficou numa lista, foi chamado depois. Beleza. Aí alguém vai dizer, estudou 3 meses, ali passou. Contrariou a história do Juan. Não, pô. A pessoa tinha conhecimento acumulado. Mas essa pessoa tinha 18 anos. Ela estudou 3 meses e passou. Continua tendo conhecimento acumulado. Quer dizer que essa pessoa teve um bom ensino médio. Quer dizer que ela teve um bom ensino médio. Ela se esforçou no ensino médio. Um período que ninguém se esforça. Ela se esforçou. Então, ela tem um conhecimento acumulado. Não cai do céu para ninguém. Em algum momento, essa pessoa não estava assistindo Netflix. Em algum momento, essa pessoa não estava no Instagram. E em algum momento, essa pessoa esteve estudando. Eu não sei em que momento. Mas em algum momento, essa pessoa pagou o preço. Não existe um cara que só fica no Instagram e passa. Na verdade, ele até existe. Mas ele é um percentual mínimo da sociedade, chamado de gênio. E nisso ele tem uma capacidade cognitiva mais elevada, um QI mais elevado. E ele nem tem interesse, o gênio, em fazer concurso. O gênio faz um aplicativo e fica milionário. O gênio nem tem interesse em estudar para concurso, porque concurso é repetitivo. É um tédio para um gênio ver um assunto 2 vezes. Então, até existiria um gênio
um percentual mínimo da sociedade de gênio, que estudaria 3 meses, passaria, e depois largaria o serviço público. Porque para o gênio, ele não quer nada repetido. O gênio, a cabeça dele é muito rápida, muito dinâmica, e ele prefere estar trabalhando com coisas desafiadoras do que ser servidor que só leva e traz um papel. De que ser servidor que chega 9 horas da manhã, meio-dia vai embora para casa, para buscar o filho na escola. O gênio quer coisas mais desafiadoras. A maioria da população quer isso que eu falei. Quer dizer, é só a minha opinião. Está até gravando aqui, né? Pega até mal. Mas se a gente está estudando é para fazer isso, né, gente? Se fosse para trabalhar de 8 a meio-dia, de 14 às 18, eu não precisava estudar tanto, né? É só a minha opinião, não sei não, se eu estou me queimando aí com a galera. Tá? Então, olha só. Feitas essas considerações, e eu acredito que essa seja a parte mais importante da mentoria, porque te faz refletir sobre o que tu escolheu para a tua vida, que é estudar pelos próximos meses ou anos, sabendo que você tem algo garantido lá na frente, a aprovação vem inevitavelmente para quem não para. Feitas essas considerações, vamos seguir aqui, tá? Então, gente, isso que eu estou te falando aqui, vou contar aqui com vocês, ó, essas 1, 2, 3, 4, 5 linhas. 5 linhas. Essas 5 linhas que eu estudei com vocês agora, resumindo tudo que eu falei aqui, vocês não estão estudando essas 5 linhas que eu estudei agora, que caem em prova. Essas 5 linhas que eu estudei caem em prova. Vocês não estão estudando isso para o concurso do Detran. Vocês não estão estudando isso para o concurso do CFO. Vocês não estão estudando isso para o concurso, né, da UEAP. Tem o concurso da UEAP aí com muitas vagas. Vocês estão estudando isso para quê, então? Vocês estão estudando isso para ser servidor público, que pode ser no próximo concurso, pode ser daqui a 2, pode ser daqui a 3, pode ser daqui a 4 concursos, pode ser daqui a 5, mas quem não parar vai passar. E no quinto concurso, daqui a 5 concursos, vai continuar perguntando princípios, vai continuar perguntando essas 5 linhas. Então, o que você está estudando aqui não é pensando, é o Detran, não passei no Detran, então eu vou esquecer princípios. Não. Entendeu? É essa que é a ideia. Né? É um negócio a longo prazo. Está estudando para gravar de vez, para ficar para as próximas provas. E quando chegar o momento que tomar posse, ele pode esquecer de tudo. Não pode esquecer de assinar o ponto. O resto tudo está valendo. Porque se não assinar o ponto, não recebe, né? O resto está valendo. Tá tranquilo, então, essas ideias iniciais, pessoal, de para que serve isso que a gente está vendo aqui? Vamos seguir nos princípios? Por que a gente está aqui, 00:10, falando essas coisas? Porque é uma escolha de vida. Tu escolheu isso para a tua vida. Estudar princípios do resto da vida? Não. Você escolheu ter uma renda fixa, garantida, o resto da vida. Para isso, você passa por uma etapa. Essa etapa que a gente está vivendo agora. Princípios, vamos lá. Sempre eu digo isso, né? Essas falas que eu faço sempre muda a vida de alguém. Alguém mudou de vida agora. Nesse momento, alguém mudou de vida. Alguém caiu a ficha e disse, é verdade mesmo. Eu vou fazer isso daqui, o meu roteiro de vida. Alguém mudou de vida agora. Sempre alguém muda de vida depois dessas falas aí. Então, agora que a gente sabe essas coisas sobre princípios, vamos começar a ver os princípios. Vamos começar com 2 princípios. Aqui eles. Vamos começar com 2 princípios implícitos, dos mais importantes para a prova. Aqui eles, princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e princípio da indisponibilidade do interesse público. São 2 princípios implícitos, quer dizer que você não encontra esses nomes gravados no texto da Constituição, mas o que esses 2 princípios representam está escrito no texto constitucional, eles estão lá de forma implícita. Tá? Esses 2 princípios implícitos são dos mais importantes para a prova.
Eles não são maiores do que os outros, mas eles são importantes para a prova. Eles são mais importantes para a prova do que os outros implícitos. Por quê? Porque eles são superiores? Não. Porque eles são maiores? Não. Por que eles são mais importantes que os outros? Porque eles caem mais. Então, esses dois aqui caem muito em prova, esses dois implícitos. São os dois implícitos que mais caem em prova. Eles andam de mãos dadas, eles se complementam. Então, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ele diz, esse princípio, que toda vez que o interesse público tiver de frente com o interesse privado, quem vai prevalecer é o interesse público, porque o interesse público tem supremacia. Essa é a regra que vem do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Também chamado de princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Interesse privado ou interesse particular, a mesma coisa. Então, são muitas as situações que estão na Constituição Federal e que você percebe. São muitas as situações que estão na Constituição Federal e que você percebe que a administração pública acaba recebendo da Constituição alguma vantagem, alguma prerrogativa, algum poder especial sobre o particular. E nesse momento que tu está lendo um artigo da Constituição, e esse artigo diz que a administração tem alguma prerrogativa, alguma vantagem, algum poder especial sobre o particular, nesse momento tu está lendo o princípio da supremacia. Aí tu vai dizer, pô, mas não está escrito supremacia aqui. Tu está lendo de forma implícita. Então, todas as vantagens que a administração tem sobre o particular e que estão na Constituição Federal, todas essas vantagens representam o princípio da supremacia. Todas essas vantagens que a administração tem sobre o particular que estão na Constituição trazem o princípio da supremacia de forma implícita na Constituição. Então, vamos ver aqui algumas vantagens. Ó. A administração pública, lá na Constituição Federal, a administração pública pode desapropriar um imóvel de um particular? Pode. Na Constituição existem pelo menos 4 tipos de desapropriação, em 4 situações diferentes. A desapropriação mais conhecida é uma que está no âmbito de competência do município. Existe uma função social que a propriedade deve atender. Então, a pessoa tem um terreno, um lote ali, um imóvel, no centro da cidade. E esse imóvel está lá abandonado. A pessoa não quer vender, mas também não quer construir nada. Aí nasceu mato, aí está juntando bandido, está juntando doença, está juntando lixo, rato. Não está trazendo um benefício para a sociedade. A sociedade está tendo prejuízo perante aquele imóvel que não é utilizado para atender alguma razão que traga benefícios para a sociedade. Aí o município tem a possibilidade de iniciar um processo de desapropriação para mudar o domínio do imóvel. O município não vai comprar o imóvel, o município vai desapropriar o imóvel mediante esse processo do município de desapropriação. O imóvel vai deixar de ser do particular e vai passar a ser do município. E o município vai dar um destino saudável para a sociedade, para aquele imóvel. Vai construir uma escola, vai construir uma praça, vai construir um hospital. Claro que o particular que foi desapropriado, ele tem direito, nesse caso, a uma indenização que seja prévia, que seja justa e que seja em dinheiro. Então, o que acontece? Na desapropriação, o Estado, a administração pública, não está comprando o imóvel do particular.
A administração pública está tomando o imóvel do particular. Nesse caso, o particular tem direito à indenização. Mas existem casos que a desapropriação acontece e que o particular não tem direito à indenização. Se um particular tiver um lote e ele for lá e plantar substâncias ilícitas, né, aquelas psicotrópicas, aí o Estado pode, a administração pode, o Estado pode desapropriar aquele imóvel e não tem direito à indenização. Existe certo tipo, né, de plantação que não é permitida por lei. E quando isso acontece em determinado imóvel, esse imóvel pode ser desapropriado sem direito à indenização. São exemplos de desapropriação. São 4 tipos de desapropriação na Constituição. Mas a desapropriação nada mais é do que uma vantagem que a administração tem sobre os particulares. Então, a desapropriação é um exemplo da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Outro exemplo, presunção de legitimidade dos atos administrativos. Todo ato administrativo carrega a presunção de ser legítimo. Para início de conversa, só por ser ato administrativo, esse ato é legítimo. Não é assim com os particulares. Se eu sou particular e estou vendendo um carro para outro particular, o outro particular vai querer que eu registre, que eu faça a autenticação do recibo da venda do carro no cartório. Porque a minha palavra só não vale. Para a minha palavra ter fé, é preciso que o cartório valide essa palavra, porque eu sou um particular. Agora, se é a administração que está aplicando uma multa no condutor, o guarda de trânsito vai lá, faz a autuação, vem a autoridade de trânsito, aplica efetivamente a multa, e em nenhum momento essa multa foi registrada em cartório nenhum, porque não precisa. O agente público já carrega uma fé pública do ato dele ser presumidamente legítimo, dos fatos que o agente público está alegando serem presumidamente verdadeiros. Por quê? Porque a administração tem essa prerrogativa de que os atos e os fatos alegados pelos seus agentes públicos são presumidamente legítimos e verdadeiros. Isso é uma prerrogativa da administração para alcançar o interesse público. Se fosse um particular, ia ter que ir no cartório. Então, a presunção de legitimidade, chamada também de fé pública, é uma prerrogativa da administração sobre os particulares, fruto do princípio da supremacia. Então, eu quero saber se, claro que existem muitas outras prerrogativas. No livro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, é um dos livros que eu mais gosto de direito administrativo, ela cita pelo menos 10 exemplos de prerrogativas da administração sobre os particulares, logicamente que fruto da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Aqui eu citei as 2 mais importantes de prova. Mas qualquer prerrogativa que a administração tenha sobre um particular é fruto da supremacia. Olha outro exemplo. Auto-executor. Todos os exemplos que eu estou citando aqui são de prova, hein? Eu não cito exemplo à toa. Auto-executoriedade. Auto-executoriedade é um dos atributos do poder de polícia. Quando a administração pública vai colocar em prática o poder de polícia, se for uma situação de urgência, se for uma situação de emergência, a administração pública pode executar o ato de polícia imediatamente, sem precisar pedir uma autorização do Poder Judiciário. Se o fiscal de vigilância sanitária, por exemplo, o professor Morfeu, de português, ele é fiscal de vigilância sanitária, inclusive ele foi primeiro colocado nesse concurso, inclusive. O professor Morfeu, fiscal de vigilância sanitária, ele chega num comércio, encontra o comércio vendendo produtos com prazo de validade vencido, o fiscal de vigilância sanitária não precisa ir lá no Poder Judiciário pedir uma autorização do Poder Judiciário para apreender a mercadoria vencida. Não. O fiscal de vigilância sanitária tem a prerrogativa de executar o ato de apreensão ele mesmo, de forma imediata, na hora. Por isso o nome é auto.
executoriedade. A própria administração executa o ato no poder de polícia, se for um caso de urgência, sem precisar pedir autorização do judiciário. Se a vigilância sanitária chega no restaurante, esse restaurante está vendendo comida estragada, não precisa o fiscal ir lá no judiciário pegar uma autorização para interditar esse restaurante. É um ato urgente e a administração tem o poder de executar ela mesma a interdição do estabelecimento sem precisar de autorização do judiciário. O nome disso é auto-executoriedade. É uma prerrogativa que a administração tem sobre o particular. Que chove em prova também. A auto-executoriedade é atributo do poder de polícia. É a administração poder executar os atos na vida dos particulares, fruto do poder de polícia, quando for uma situação de emergência, sem precisar pedir autorização do poder judiciário. E aí, está tranquilo a supremacia do interesse público sobre o interesse privado? Está tranquilo a supremacia do interesse público sobre o interesse privado? Sim, sim, tá tudo tranquilo. Vamos lá, vamos seguir. Tá? Lembra sempre da nossa conversa inicial. Está estudando princípios para o Detran? Não. Eu estou estudando princípios para me aposentar como servidor público depois de já ter feito mais de... Acho que até se aposentar deve fazer uns 10 empréstimos. Né? 10 empréstimos? Não. Empréstimos de 6 anos até se aposentar deve fazer uns 5. Estou estudando para até quando eu me aposentar eu ter feito 5 empréstimos de 6 anos. Uns 2 eu vou ter estourado com bobagem e uns 3 eu vou ter comprado alguma coisa que preste para mim. Para quando eu estiver aposentado, eu já estar só na minha casa, no meu carrinho, podendo viajar. E nem todo mundo, né, tem essa consciência de guardar o dinheiro para comprar, a maioria não tem. Ou de já fazer um empréstimo e comprar alguma coisa que preste, a maioria pega o dinheiro logo, faz empréstimo e gastar com besteira. E tá certo, né? Só vive uma vez. É uma maneira de viver. Mas tem gente que, né, no primeiro empréstimo já compra alguma coisa que preste. E tem gente que não aprende nunca também. Eu sou desse grupo aí que... Eu sou meio que desse grupo que não aprende nunca aí, né, cara? Então, você não está estudando para o Detran, está estudando para ir para esse modelo de vida. Essa aqui é a chave para ir para esse modelo. Pode ser no do Detran, pode ser no da UEAP, pode ser no do RURAP. É esse que é o pensamento. Por isso que a gente está montando uma base tão bem montada aqui. Para você entender bem agora e depois só está revisando. Só revisando. O mesmo vale para o penal, o mesmo vale para o português, o mesmo vale para o constitucional. Então, no momento que você abordar o edital e dizer assim, princípios, esse eu sei. Entendeu? É assim que funciona. Agora vamos falar do outro lado da moeda. Se existe um princípio que traz poderes para a administração, é claro que tem que existir um princípio que traz limitações para a administração, restrições para a administração, limites para a administração. É o princípio da indisponibilidade do interesse público. Pensa comigo, se a administração tivesse só poderes, e não tivesse limites, e não tivesse deveres, a conta ia fechar? Ia dar certo? É claro que não. O próprio filme do Homem-Aranha, que eu cito sempre em aula, porque é muito pertinente para a administração, né? O tio do Homem-Aranha, pouco antes de morrer, tio Ben, fala para ele, ainda dentro do carro, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E é a mesma ideia aqui. Se a administração tem o princípio da supremacia que concede grandes poderes para a administração também automaticamente recebe a responsabilidade de ter que exercer esse poder em nome do interesse público. E para trazer as responsabilidades, os deveres
é o princípio da indisponibilidade que traz isso. Então, o princípio da indisponibilidade do interesse público não traz poderes para a administração. O princípio da indisponibilidade do interesse público, pelo contrário, traz limites para a administração exercer os seus poderes. O princípio da indisponibilidade do interesse público traz restrições para a administração exercer as suas competências. Por exemplo, a administração pública, quando vai contratar servidores públicos efetivos, quando a administração vai nomear servidores públicos efetivos, a administração, o prefeito, o governador, o presidente, se for um servidor público efetivo, a administração tem a liberdade de nomear quem ela quiser? Sim ou não? Se for um servidor efetivo, a administração tem a liberdade de nomear quem ela quiser, livremente? Se for um servidor efetivo, a gente está estudando aqui para ser servidor efetivo. A administração tem essa liberdade? É claro que não. Já pensou se a administração tivesse esse poder de nomear os servidores efetivos, esses que adquirem estabilidade depois de 3 anos? Já pensou se a administração tivesse o poder de nomear livremente eles? Todo mundo sabe que não ia dar certo. Então, o concurso público, pensa comigo, o concurso público é ou não é uma restrição imposta à administração? O concurso público é ou não é um grande limite imposto à administração? É, porque se a administração quiser nomear servidor efetivo, só dá de nomear se for mediante aprovação em concurso público. Então, o concurso público não é um poder que a administração tem. Não. O concurso público é um dever que a administração tem. O concurso público é fruto do princípio da indisponibilidade do interesse público. Isso quer dizer, esse princípio da indisponibilidade, ele quer dizer que o interesse público é indisponível. Algo que seja disponível é algo que você pode fazer o que bem entender com isso. Olha, você está assistindo esse vídeo por um celular ou por um notebook e é um bem seu, é um patrimônio seu. Ele é completamente disponível. Se você quiser quebrar o seu notebook, o seu celular, ou doar, ou vender por um valor abaixo, é problema seu, você pode dispor disso. Agora, o interesse público não está disponível para o agente público. O interesse público está indisponível. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o agente público não pode fazer o que bem entender com os bens públicos ou com o interesse público. O agente público só pode fazer o que a lei autoriza ou o que a lei determina que seja feito com o interesse público, com os bens públicos, com o dinheiro público, com as competências do cargo público. Então, essa é a diferença de você ser o dono de algo, aí você pode dispor dessa coisa, fazer o que bem entender, desde que não seja proibido por lei. Essa é a diferença de você ser dono de algo e poder dispor desse bem, e de você ser gestor de algo. Ser gestor não é poder fazer o que você bem entender. O gestor não pode dispor. O gestor só pode fazer o que a lei determina ou o que a lei autoriza. Então, o prefeito tem o decreto. O prefeito tem o decreto que nomeia o servidor efetivo, mas ele não pode escolher quem ele quiser para colocar nesse decreto e nomear, porque o interesse público de emitir o decreto não está sob a disposição do prefeito. O prefeito não é dono disso, ele é gestor. Ele só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. E a lei determina que para nomear o servidor efetivo mediante decreto tem que ser o servidor aprovado no concurso. Então, a diferença de ser dono e ser gestor é que o gestor só pode fazer o que a lei determina ou autoriza, o gestor público. E já o dono, como você é dono do seu celular, por exemplo, você pode fazer tudo o que bem entender. Não precisa ter lei autorizando. Você só não pode fazer o que é proibido por lei. Você não pode pegar o seu celular e matar alguém usando o seu celular, porque matar é proibido por lei. Tá?
Quero saber se você entendeu o princípio da indisponibilidade do interesse público. Quero saber se você entendeu que o agente público não é dono da coisa pública, ele é mero gestor. E a diferença de ser dono e ser gestor é que o agente público não pode fazer o que bem entender com as competências do cargo, com os bens públicos, com os recursos públicos. O agente público só pode fazer o que a lei determina ou o que a lei autoriza, porque o interesse público é indisponível a ele, e não ao contrário. Vocês entenderam a indisponibilidade do interesse público? A administração quer fazer compras. A administração quer fazer compras. Para comprar, como regra, a administração pode comprar de quem ela quiser? Lógico que não, senão a gente sabe que não ia dar certo. O agente público ia acabar usando o dinheiro público para comprar só dos seus parceiros, corrupção, essas coisas. É por isso que existe um limite para as compras públicas. O limite para as compras públicas se chama licitação. Então, quando a administração faz uma licitação, a licitação não é um poder da administração. A licitação é um limite imposto à administração para que o gestor público não venha a usar as compras para beneficiar algum grupo particular. A licitação é um limite imposto à administração para o gestor público não vir a dispor do interesse público. A licitação é uma obrigação justamente nesse sentido. Então, tudo aquilo que traz restrições para a administração é fruto do princípio da indisponibilidade. Um concurso público, licitações, isso traz limites para a administração, restrições. E tudo aquilo que traz poderes para a administração é fruto da supremacia, como a desapropriação, a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade. Por isso que esses dois princípios andam juntos. Um traz poderes, o outro traz restrições. Tá entendido esses dois princípios aí? Ora, agora vem outros dois princípios implícitos muito importantes para a prova. A gente já trabalhou dois princípios implícitos. Vamos trabalhar mais dois implícitos agora. Autotutela e tutela. Autotutela e tutela. O nome é parecido. E o examinador se aproveita disso. O nome é parecido. E o examinador se aproveita disso. Autotutela é uma coisa, tutela é outra completamente diferente. Tá? Eu lembro que nos últimos concursos da Banca FCC, em todos caiu alguma informação relacionada à autotutela. Em todos. Inclusive no último concurso da PM, em todas as minhas revisões de véspera, da semana final, eu falei, olha, autotutela, é isso, é isso, é isso, é isso. Caiu em todos os últimos concursos, nesse não vai ser diferente. Mas eu não esperava que fosse da maneira que foi. Chegou no dia da prova, a questão era sobre o princípio da autotutela e o fôlego. Realmente foi um pouco demais no concurso da PM. Mas eu adiantei para todo mundo, ó, vai cair autotutela, não quero ninguém me chamando de adivinhão, de pajé. Me chama de pesquisador, porque eu só sei que caiu autotutela porque eu pesquiso as questões. Então, é uma questão científica e não sobrenatural. Eu não sonho com isso. Eu pesquiso isso o tempo todo para saber que essa questão repete, entendeu? E acabei acertando. É claro que isso é uma das características dos ônus de ser professor, né? A gente acerta lá as questões, imediatamente depois da prova o pessoal lembra, agradece e tal, mas isso
não perdura, né? Tipo assim, não faz nem 3 meses, eu acho, que teve a prova da PM. E a gente já não é muito lembrado por fazer esse trabalho, né? É só naquele momentinho ali, né? Então tem que estar acertando sempre, né? Tá? Então, sem esse papo de adivinhar, grava logo para a tua vida. Se você concorda comigo que você vai fazer os próximos 5 concursos que vão vir, tá vindo muito concurso aí, hein? Aproveita para ser mesário. Mesário não paga inscrição nos concursos estaduais. Se você concorda comigo que você vai fazer os próximos 5 concursos, pô, tá na cara que vai cair autotutela em pelo menos 3. Então não estude autotutela comigo pensando em acertar no concurso do CFO, no concurso do Detran, que são os próximos aí. Estude para aprender de vez mesmo, sabendo que você vai usar isso nos próximos concursos que você vai fazer, independente de qual seja, vai cair autotutela. Por que vai cair? Olha, na minha opinião, é porque a autotutela tá para o direito administrativo como o verbo tá para o português. É só uma comparação de uma opinião minha, né? Então, a autotutela tem a mesma importância que o verbo tem para o português. Na minha opinião, a autotutela tem para o direito administrativo, por isso cai tanto. Tá? Então, te liga aí que a autotutela tá nas tuas próximas provas. Ah, mas é só uma questão. Pois é, né? Então, é a questão que te coloca na lista, é a questão que te bota na primeira turma, que te bota na primeira chamada. Tu não pode perder ela. Vai fazendo a prova ali, vem a questão de autotutela. Olha, veio autotutela. É a questão que o professor falou, que é me botar na prova. Pô, então tá tudo dando certo. Eu recebo, eu aceito. Acerto bem aqui a letra A. Vamos, eu tô na lista. Quando você começa a pensar dessa maneira, as coisas começam a acontecer. É assim que funciona. Por que é assim? Deve ter alguma coisa do universo, né? Tem algo do universo aí. Você pensa positivo e atrai essas coisas para ti. É assim que o universo se originou e vem se originando. Se você pensar coisas ruins, o que não vai dar certo. Não precisa pensar mais nada. Já deu errado. Né? Então, se você só pensa coisas positivas e que vai dar certo, cai um monte de autotutela na tua prova, as coisas começam a acontecer. E é assim que as coisas são. Então, vamos lá falar de autotutela, já que eu já introduzi, fiz a introdução, da importância dela para a tua vida de concurseiro. Todas as provas da banca FCC aqui no estado do Amapá, dos últimos anos. Os últimos anos que eu falo é 2014, prova do TEJAP, que teve 2014 para cá. Pelo menos uma questão envolvia aspectos da autotutela. Nem todas foram que nem a última prova da PM, que perguntou explicitamente autotutela. Então, o que é essa autotutela e por que ela é tão importante? Bem, autotutela é um princípio, mas na tua prova pode dizer também que é um poder. O poder de autotutela ou o princípio de autotutela. Tanto faz. Poder ou princípio de autotutela, a mesma coisa. É a prerrogativa da administração de rever os seus próprios atos. Quando a administração pública pratica atos administrativos, a administração não precisa pedir do Poder Judiciário quando a administração quiser rever esses atos. A administração praticou um ato. Esse ato é ilegal. A administração precisa pedir do Poder Judiciário para o Judiciário anular esse ato ilegal? Não. A própria administração vai fazer uma tutela sobre si mesma, uma autotutela, e a própria administração vai poder anular o ato que ela mesma praticou. Então, rever os seus próprios atos significa poder anular os seus próprios atos, quando forem ilegais, ou
revogar os seus próprios atos quando esses atos não forem mais convenientes e oportunos. Então, isso é a autotutela. É a capacidade que a administração tem de olhar para os atos que ela mesma praticou e decidir se vai anular esse ato porque ele é ilegal ou decidir se vai revogar esse ato pelo fato dele não ser mais conveniente e oportuno. Isso é rever o ato, anular quando ele foi ilegal e revogar quando ele não for mais conveniente e oportuno. Isso é autotutela, porque essa revisão de anular ou de revogar está sendo feita pela própria administração. E a palavra auto quer dizer a administração revisando ela mesma os seus próprios atos. Então, eu quero saber se você entendeu a lógica. Aqui está a lógica, hein? Tem mais assunto para estudar aí, com certeza. Mas quem começa por cima é poço. Quem começa por cima é poço. A gente monta a base. E a gente vai longe com essa base. Então, essa base que eu passei de autotutela aqui, ficou entendido? Sim, sim, tudo certo, professor. Vamos lá, então, pessoal. Ó, a autotutela, chamada de princípio ou de poder de autotutela, é a capacidade, a prerrogativa que a administração tem de anular ou de revogar os seus próprios atos, sem precisar pedir do Poder Judiciário. Porque o Judiciário também anula os atos administrativos. Mas a administração não pode, não precisa pedir o Judiciário para anular os atos ilegais. A administração anula ela mesma. Revogar, o Judiciário não revoga os atos da administração. Tá? O Judiciário só anula. Somente a própria administração pode revogar os seus próprios atos. E revogação é uma exclusividade da administração. Somente a própria administração pública que praticou o ato, somente ela mesma pode decidir, usando a autotutela, se revoga o ato ou não. O judiciário não pode decidir pela revogação de um ato administrativo praticado pela administração. A revogação é uma exclusividade. Então, anular, o judiciário anula o ato e a administração também anula. Mas revogar, somente a administração revoga. O judiciário não pode revogar um ato praticado pela administração. Essas informações vão se complementando ao longo do curso. Quando a gente estiver falando de controle da administração pública, que é um tema presente dos editais, você abre os editais e está lá controle da administração, está no edital do TRT, controle da administração, né? Controle da administração está no edital do DETRAN, vem o edital do CFO e vai estar controle da administração. Então, quando a gente estiver estudando aqui, nos próximos módulos aqui, controle da administração, eu vou detalhar melhor o que é anular e o que é revogar. Mas vocês já vão saber que anular e revogar é autotutela. Anular e revogar é uma forma de controlar a administração. Agora, vamos falar de outro princípio que tem um nome muito parecido com autotutela. Vamos falar de um princípio que tem um nome muito parecido com a autotutela. O nome é tutela, que também pode ser chamado de princípio da tutela ou de poder de tutela. Poder da tutela, princípio da tutela, tá? Então, esse poder de tutela, ou princípio da tutela, ele cai bastante em prova, primeiro porque ele tem um nome muito parecido com a autotutela, e quer dizer algo completamente diferente. Algo completamente diferente, mas tem um nome parecido. Aí o examinador, que tem ali, né, o mindset, você sabe o que é o mindset? Tem ali a mentalidade, a natureza de ser maldoso, né? Já se aproveita para confundir na hora da prova a autotutela com a tutela
para pegar aquele concurseiro mais desavisado, que não esteja ali confiante, que não esteja no seu melhor dia, que não esteja confiante, que não tenha preparado a sua mente da melhor forma. Confundir esse concurseiro e fazer ele errar. Porque o concurseiro que está confiante, que sabe a preparação que fez, que vai com a mente de aprovado, que vai pensando só no sucesso, ele não se confunde. Ele não se confunde. Agora, tem aquele concurseiro que estuda autotutela e tutela e já estuda dizendo, caramba, no dia eu vou confundir isso aí. Aí pronto, já avisou o teu cérebro. O teu cérebro está pronto para confundir no dia. Tu já falou que vai, ele já aceitou. Ele já recebeu. Então, né, o examinador maldoso se aproveita para confundir autotutela com tutela, pelos nomes serem parecidos, e pegar um concurseiro que tem a mente de reprovado, uma mente despreparada, uma mente que não é voltada para aprovação. Eu até diria uma mente de quem não faz a nossa mentoria, porque a todo tempo da mentoria aqui eu vou trabalhar a mente do aprovado. Em determinado momento, você vai aceitar que você está no caminho da aprovação, porque você vai entender quais são os passos para serem dados, você vai estar dando. E inconscientemente, você vai chegar a ser aprovado. Você vai estudar o assunto e dizer, eu vou acertar, alguém do lado vai dizer, não, pois tu não pode confundir, e tu não vai entender a palavra confundir. Esse cara está falando de confundir? Não, eu entendi, eu vou acertar. Mas tu pode confundir? Não, não posso. Você vai estar treinado nesse nível, fazendo a nossa mentoria. De não se deixar levar por esse tipo de comentário de pessoas com mentes focadas no fracasso. Que, infelizmente, representa 95% das mentes da sociedade. Infelizmente. Por isso também que, né, os recursos são tão mal distribuídos. Um dos motivos, né? Tem gente que tem a mente para juntar, tem gente que tem a mente para aceitar. É a maioria. Então, olha só. Princípio da tutela. Depois de mais uma passada no nosso trabalho mental de aprovado. Hein? Está trabalhando mente de aprovado aqui. Princípio da tutela. Um nome muito parecido, mas quer dizer algo completamente diferente. Eu já vou começar fazendo o inverso. Se na tua prova cair princípio da tutela e você lê o texto, princípio da tutela, e você lê o texto, e nesse texto falar qualquer coisa de anulação, de revogação, de ato ilegal ou de conveniência e oportunidade, ó, você leu o texto, fala assim, sobre a tutela. Aí tem um texto gigantesco. E lá nesse texto gigantesco tem a palavra anulação no meio. Você pode dizer que o item está errado. Porque a tutela nada tem a ver com anular atos ilegais ou revogar atos que não sejam mais convenientes e oportunos. A tutela não tem nada a ver com isso. Então já fica essa dica. Estava fazendo a prova, falou de tutela. Apareceu com qualquer conversa lá no meio sobre anular e revogar, já está errado. Isso não é tutela. Anular e revogar é autotutela. Para você ver que realmente não tem nada a ver. Então, na hora da prova, a tutela quer dizer o quê? Já que ela não tem nada a ver com anular, já que ela não tem nada a ver com revogar, já que ela não tem nada a ver com atos ilegais, também chamado de atos viciados, já que ela também não tem nada a ver com conveniência e oportunidade, também chamado de análise de mérito. A tutela tem a ver com o quê, então? Tem a ver com outro assunto que vocês gostam muito, como diria o culpado Washington do El Chan dos anos 90. A tutela tem tudo a ver com outro assunto que vocês gostam muito, chamado de administração direta e administração indireta. Quem é que já estudou esse assunto? Não vou nem dizer que gosta, mas que você já estudou várias vezes esse assunto. Quem aqui já estudou várias vezes, ou pelo menos uma vez, administração direta e administração indireta? Quem já estudou administração direta e administração indireta, seja no cursinho, seja no PDF, seja
numa videoaula no YouTube, quem já estudou administração direta e administração indireta? Muito, né? Porque é outro tema certo de prova, administração direta e administração indireta é outro tema certo de prova. O nome desse tema, administração direta e indireta, é organização administrativa. É a maneira como a administração pública se organiza para prestar serviços para a população. O serviço pode ser prestado de maneira direta, mas o serviço pode ser prestado de maneira indireta. A administração direta e indireta são duas maneiras de organizar a administração pública, também chamada de centralização. A administração direta é centralização, e descentralização. A descentralização também é chamada de administração indireta. Então, para você ver que não tem nada a ver, a autotutela fala de revogação e anulação, enquanto que a tutela fala de administração direta, também chamada de centralizada, e a administração indireta, também chamada de administração descentralizada. Coisas completamente diferentes. Tranquilo? Então, olha só. A administração direta, ela faz controle sobre a administração indireta? Faz controle. Só que esse controle não é feito com o uso de hierarquia ou de subordinação. Esse controle é feito através de uma vinculação administrativa. E é a tutela que representa essa vinculação. Então, a administração direta, representada pela União, pelos estados, pelo município, pelo Distrito Federal e os seus órgãos, essa administração direta, ela controla as ações da administração indireta. Quem são os entes da administração indireta? Autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, né? E autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Então, a União, que representa a administração direta, controla as suas autarquias federais da administração indireta? Controla. Só que a União faz esse controle sem usar hierarquia. A União faz esse controle usando uma vinculação administrativa. Essa vinculação se chama poder de tutela, ou princípio da tutela. Então, vamos pegar uma autarquia da União aí. O INSS, que vai fazer um concurso agora para 1.000 vagas. O INSS é uma autarquia da União, ou seja, o INSS é da administração indireta federal. Esse INSS tem que ser controlado pelo Ministério da Previdência Social, que pertence à União? Tem. Então, a União, através do Ministério da Previdência, representa a administração direta. E a União, através do Ministério da Previdência, controla o INSS. O INSS que pertence à administração indireta. Então, quando a União, através do Ministério da Previdência, controla o INSS, isso é a administração direta controlando a indireta. A União tem hierarquia? O Ministério da Previdência tem hierarquia com o INSS? Não tem. Então, como é que há controle entre eles se não há hierarquia? É porque entre eles há uma vinculação administrativa. Quer dizer que o INSS tem as suas ações vinculadas ao Ministério da Previdência. Isso é o princípio da tutela. É permitir que o ente da administração direta, a União, possa controlar o ente da administração indireta, a autarquia INSS, por exemplo. Esse controle não usa a hierarquia. Esse controle usa uma vinculação administrativa. O nome disso é princípio da tutela. Tá? Tem outros nomes para esse princípio da tutela. Quais são outros nomes? Os outros nomes para o princípio da tutela são controle finalístico ou supervisão ministerial. No exemplo do INSS, que é uma autarquia da União, uma autarquia federal, qual o ministério que faz o controle sobre o INSS? É o Ministério da Previdência. Por isso o nome é supervisão ministerial.
Porque cada ente da administração indireta federal é controlado por um respectivo ministério da União. Então, se for numa autarquia da segurança pública, o controle vai ser feito pelo Ministério da Segurança Pública. Por isso o nome é supervisão ministerial, porque é um ministério que faz esse controle. Então, o princípio da tutela também é chamado de controle finalístico ou supervisão ministerial. Representa o controle da administração direta sobre a administração indireta. E nesse controle, de maneira alguma, existe hierarquia. Nesse controle, o que existe é uma vinculação administrativa entre os dois. E aí, tá tranquilo esses aspectos introdutórios de autotutela e tutela? O nosso próximo assunto aqui vai ser organização administrativa. A gente vai falar muito de controle finalístico, supervisão ministerial, administração direta, administração indireta, autarquia. A gente vai falar muito sobre isso no nosso próximo módulo já. No nosso próximo tópico aqui dentro da mentoria. Tá entendido essas ideias iniciais, hein? Então, outros 2 princípios implícitos. Eu trouxe 6 princípios implícitos. O da razoabilidade e o da proporcionalidade. Eles também andam juntos. Esses 2 princípios também andam juntos. Esses 2 princípios. Tá? E eles estão relacionados, os dois, à mesma ideia. Razoabilidade e proporcionalidade têm a mesma ideia, que é a adequação dos meios aos fins. A administração não pode tomar medidas para atender objetivos se essas medidas forem desproporcionais aos objetivos que pretendam ser alcançados. Tem uma frase que cai em prova que diz assim: não se abatem pardais usando canhões, porque é desproporcional, é irrazoável. Então, a proporcionalidade e a razoabilidade traz a obrigação para a administração de adequar os meios aos fins desejados. A administração não pode, a qualquer preço, alcançar os seus objetivos. É necessário ter proporcionalidade nas ações. Então, proporcionalidade e razoabilidade são princípios implícitos. Você não vai encontrar eles explícitos no texto constitucional, mas você vai encontrar vários artigos que remetem à proporcionalidade e razoabilidade, porque eles são implícitos, e eles têm a mesma ideia, eles andam juntos. Adequação dos meios aos fins. Olha, tem uma bateria de questões aqui para vocês resolverem. Eu já mandei esse material, muitos já resolveram. É claro que eu vou postar vídeos comentando essas questões aqui. Tá? E agora vamos falar um pouco dos princípios. Vamos falar um pouco dos princípios explícitos. Falando aqui dos princípios expressos da administração. Tá? Esses princípios expressos da administração, eles pertencem à categoria dos explícitos. Então, esses princípios expressos, você encontra o nome deles gravado no texto constitucional, de forma explícita. Por isso, eles são chamados de expressos. Esses princípios expressos estão explícitos no texto constitucional. Você encontra esses nomes lá. Lá no artigo 37, caput da Constituição. Caput é a cabeça do artigo, ó. Artigo 37 aqui, ó. Se você for lá no artigo 37, você vai ver que tem essa cabeça aqui e tem vários incisos e parágrafos e alíneas. Parágrafos, incisos e alíneas são o corpo do artigo. Enquanto que o texto que vem logo depois do número, aqui, ó, 37, e vem esse texto logo depois.
Esse texto que vem logo depois do número é a cabeça do artigo, também chamado de caput. Caput é um termo em latim aí, né, uma palavra do latim, quer dizer capital, cabeça. Então, todo artigo pode ter uma cabeça e um corpo. A cabeça é o texto que vem logo depois do número, o corpo são os parágrafos, os incisos, as alíneas daqueles artigos que têm corpo. Tem artigo que só tem cabeça, só tem caput. Tá entendido o que é o caput? Então, aqui no artigo 37, caput da Constituição Federal, diz assim: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mais explícito do que isso, impossível, né? Tá aí o nome dos 5 princípios. Eles são explícitos, são. Só que eles estão no caput do artigo 37, que é o artigo inicial do capítulo que trata de administração pública na Constituição. Por isso, os autores pararam para pensar e disseram assim: se o artigo 37 é o primeiro artigo do capítulo que trata de administração, e de cara, nesse artigo já veio 5 princípios explícitos, os doutrinadores resolveram chamar esses 5 de expressos, porque eles já vieram na linha de frente do primeiro artigo do capítulo que trata de administração pública na Constituição, que é a lei maior. Então, esses 5 princípios são chamados de expressos, eles são explícitos, mas eles são chamados de expressos também pelo fato deles inaugurarem um momento muito importante da Constituição para falar de administração, que é o artigo 37. Então, esses 5 são expressos. É uma classificação que chama eles de expressos. Mas o fato deles serem expressos faz deles maior, ou melhor, ou superior aos implícitos? Claro que não, porque não existe hierarquia entre princípios. Então, os princípios aí expressos caem muito em prova. Eles são 5. É o princípio da legalidade, é o princípio da impessoalidade, é o princípio da moralidade, é o princípio da publicidade e é o princípio da eficiência. Uma questão muito batida em prova, batidíssima, né? É a questão que pergunta qual o princípio expresso que foi introduzido por último no rol de princípios expressos. Foi o da eficiência, né? Em 1988 não tinha princípio da eficiência. O princípio da eficiência só foi introduzido como princípio expresso no artigo 37 com a emenda constitucional 19 de 98. Só em 98 passou a constar o princípio da eficiência no texto, tá? Outro princípio que cai bastante é o da publicidade. O da publicidade cai muito da seguinte maneira: existe ou não existe? Responde aqui para mim. Existe ou não existe princípio absoluto no direito administrativo? Sim ou não? Existe ou não existe princípio absoluto no direito administrativo? Sim ou não? Não, não existe princípio absoluto. Todos são relativos. Então, essa publicidade, ela diz que a administração deve tornar público os seus atos, os seus contratos, os seus gastos, os seus convênios, os seus processos. Então, tudo isso aqui, atos, gastos, contratos, convênios, processos, tudo que a administração faz deve ser tornado público para a sociedade, porque é do interesse público, então a sociedade tem que saber, principalmente quando envolve dinheiro. Daí a ideia de portal da transparência. Portal da transparência é fruto da publicidade. Só que não existe princípio absoluto. Então, a publicidade não é absoluta. Isso quer dizer que existe um caso em que, se a administração divulgasse a informação
tornasse público e desse publicidade, em vez de trazer benefício, ia trazer prejuízo para a sociedade. Se o princípio da publicidade fosse absoluto, a administração ia ter que divulgar essa informação, mesmo assim, mesmo sabendo que ela traria prejuízo para a sociedade. Mas o princípio da publicidade não é absoluto. Então, existem situações em que não será dado publicidade a determinados atos e processos. Mas isso não fere. Isso não fere a Constituição. Isso não fere a publicidade. Sabe por quê? Porque a publicidade é relativa. A publicidade entende que em determinado momento é melhor que não seja feita publicidade. Porque em vez de ajudar, vai atrapalhar. Então, é muito repetido em prova você saber quais são os casos em que o princípio da publicidade não vai ser aplicado. Não vai ser dado publicidade a esses casos. Ou seja, o princípio da publicidade vai ser afastado. E pode, porque ele não é absoluto, ele é relativo. Claro que são situações que, se fosse dado publicidade, ia prejudicar o interesse público em vez de ajudar. Então, é muito obrigatório vocês saberem quais são os casos em que não será público. Aqui, ó. Quais são as exceções ao princípio da publicidade? É muito obrigatório saber isso daí. Quando cai publicidade, boa parte das vezes, em vez de você dizer o que tem que ser público, quando cai publicidade, boa parte das vezes ele cobra de você que você saiba o que não é para ser público. Aquilo que não é para ser dado publicidade. E você sabe que é possível isso, porque não existe princípio absoluto. A gente já falou sobre isso. Então, quais são esses casos que não vai ser dado publicidade à situação? E isso está de acordo com a Constituição. E a publicidade entende, porque ela não é absoluta, ela é relativa, então ela entende. Ela é muito compreensível, a senhora publicidade. Tá? Está na Constituição, no artigo 5º. Artigo 5º da Constituição, inciso 33. Diz assim, ó, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Ressalvado as exceções. Aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e à segurança do Estado. Então, quando a informação for imprescindível para a segurança do Estado, para a segurança da sociedade, também chamado de segurança nacional, é a mesma coisa. Quando a informação for imprescindível para garantir a segurança do Estado, a segurança da sociedade, a segurança nacional, essa informação não vai ser pública. E não teve ilegalidade aí. Não teve. Foi o princípio da publicidade sendo afastado temporariamente em prol do interesse público. Como ele não é absoluto, ele é relativo, está normal relativizar o princípio da publicidade numa situação que o interesse público é maior. Está entendido o primeiro caso, em que vai ser excepcionado o princípio da publicidade? Está entendido o primeiro caso, em que vai ser relativizado o princípio da publicidade? Relativizado, né? Relativizado quer dizer que ele vai ser afastado temporariamente. Ele não vai ser aplicado. Porque se ele fosse aplicado, em vez de ajudar, ele ia atrapalhar. Está entendido o primeiro caso? Agora vamos para o segundo caso. O segundo caso está também no artigo 5º, só que está nesse LX aí, né? LX. Esse inciso 60. Diz assim, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem. Então, como regra, os atos processuais são públicos por causa do princípio da publicidade. No entanto, quando nesses atos processuais tiver em jogo a defesa da intimidade ou tiver em jogo o interesse social,
a lei vai poder restringir a publicidade desses atos processuais. Então, quando tiver em xeque a defesa da intimidade e o interesse social, não vai ser dado publicidade aos atos do processo, desde que a lei assim traga essa restrição. Então, quando é que não vai ser dado publicidade na hora da tua prova? Em 5 casos. Quando tiver em jogo a segurança da sociedade, ou quando tiver em jogo a segurança do Estado, ou quando tiver em jogo a segurança nacional, ou quando tiver em jogo a defesa da intimidade, ou quando tiver em jogo o interesse social. Quando o interesse social exigir. São os 5 casos em que não vai ser dado publicidade. Então, em vez da prova perguntar quais são os casos que tem que ser dado publicidade, a maioria das questões pergunta quais são os casos que não tem que ser dado publicidade. Olha, a moralidade também cai muito em prova, né? A moralidade está relacionada a uma moral pública e não a uma moral privada, né? É porque nós particulares, quando a gente ouve falar em moral, a gente pensa logo na moral privada, né? Qual é a moral privada? A moral privada é aquela moral social, aquela moral da sociedade que a gente aprende na igreja, na rua, em casa, junto à família, na escola. Então, se uma pessoa vai para a igreja e vai de roupa curta, é imoral, mas é imoral socialmente. Se a pessoa come, né, fala de boca cheia, é imoral. É imoral socialmente. Você é repreendido em casa, ó, não falar de boca cheia, numa rota e tal. Moral social, também chamada de moral privada. Essa é a moral privada, a moral social. A moral que a gente aprende lá no nosso dia a dia, nossa convivência social. Não é dessa moral que a Constituição está falando. O princípio da moralidade não quer dizer que o servidor não pode falar de boca cheia. O princípio da moralidade não quer dizer que o servidor não pode usar roupa curta, não pode falar palavrão, porque é imoral. Não, nada a ver. O princípio da moralidade trata de uma moral jurídica. Jurídica, não de uma moral social. Não tem nada a ver com falar palavrão, usar roupa curta, falar de boca cheia, arrotar, nada a ver. O princípio da moralidade fala de uma moral jurídica, também chamado, né, de moral administrativa. Moral jurídica ou moral administrativa. Então, esse princípio da moralidade, ele impõe para as pessoas que as pessoas tenham um bom trato de tudo aquilo que é público. Então, imoral, o princípio da moralidade, é pegar o carro da administração e levar o filho na escola. Isso é imoral. Imoral é pegar a impressora da administração e a tinta e imprimir o material lá na repartição. Isso é imoral. É você usar o que é público como se fosse privado, em benefício de interesses privados. Quando acontece esse conflito entre o que é público, essa indistinção entre o que é público e o que é privado, aí entra em cena a moralidade administrativa para vedar aquilo. Tá? Então, essa é a moralidade administrativa. Então, essa moralidade administrativa, ela diz que as pessoas devem, essa moralidade administrativa, ela diz que as pessoas devem adotar, diante daquilo que é público, padrões de conduta. Que padrões são esses? Padrões de honestidade, de lealdade, de ética, de boa-fé, de probidade, de decoro, no trato com a coisa pública. Então, moral, para o princípio da moralidade do direito administrativo, é ser honesto com aquilo que é público. Moral, para o princípio da moralidade, é ser leal com aquilo que é público. Moral é ter boa-fé com aquilo que é público. É ser probo diante daquilo que é público. Isso é moralidade. É por isso que existem atos de improbidade. São atos que ferem a moralidade. São atos de improbidade. O certo não é ser ímprobo. O certo é ser probo. O certo é praticar a probidade e não a improbidade.
É por isso que tem a lei de improbidade, é aquela lei que pune atos que ferem a moral. Claro que essa lei define quais são esses atos. Tá? Não é tão aberto assim, ferir a moral. Não, define. É, enriquecer ilicitamente, causar prejuízo ao erário, ferir princípios. Tá? Então, esse é o princípio da moralidade. Ele é bastante subjetivo. Mas no dia da prova, se falar em honestidade, lealdade, ética, boa-fé, probidade e decoro, no trato com a coisa pública, está falando da moralidade. Está falando da moralidade. Se falar do dever se falar do caso de indistinção entre o que é público e o que é privado, dizendo que alguém não sabe distinguir o que é público e o que é privado, ou que está havendo uma indistinção entre o que é público e o que é privado, que eu dei o exemplo, levar o filho na escola com o carro da administração, está havendo uma indistinção entre o que é público e o que é privado, a pessoa não está sabendo separar os dois. Isso é princípio da moralidade. Indistinção entre o que é público e o que é privado. Como é que vocês estão? Vocês estão aí ainda, já é 1h17 da manhã, para quem está assistindo gravado aí, né? E para quem está assistindo online, é 1h17 da manhã. Para quem está assistindo gravado, eu não sei que horas estão. Vocês estão aí ainda? Então, vamos Sim, lá, ó. sim. Estamos aqui, professor. Legalidade. Quem é que está falando aqui de óculos? Deixa eu ver quem é de óculos aqui. Quem tem uma foto de óculos aí? É o Gabriel Lucas. Aqui a Alessandra, a Suelen, a Solange, a Léa, o Gabriel e a Daiane. Então vamos lá, ó. Legalidade cai bastante em prova também. E é importante saber que existem duas legalidades. A legalidade é o respeito às leis. Mas existem duas maneiras de respeitar as leis. Uma coisa é um agente público respeitar as leis. Acontece de um jeito. Outra coisa é um particular respeitar as leis. Acontece de outro. Então, para a administração pública, um agente público respeitando as leis significa. O que significa o princípio da legalidade para o agente público? Significa que o agente público só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou determina. Um agente público só pode agir se tiver uma lei expressamente determinando que ele atue ou expressamente autorizando que ele atue. Se um agente público se depara com uma situação que não tem lei, nem determinando e nem autorizando que ele atue, ou seja, a lei está em silêncio, a lei se omitiu, esse agente público está proibido de agir, porque o agente público ele é subordinado à lei. O agente público só faz o que a lei manda. Se não tem lei autorizando ele a fazer, se não tem lei determinando que ele faça, então ele não pode fazer. Não é uma questão de boa vontade. Ah, mas eu vou fazer porque eu sou um servidor que sempre quer ajudar e tal. Vai estar cometendo um ato ilegal. Só pode fazer se tiver lei. O agente público, ele está totalmente dependente da lei. Se tiver lei, ele faz. Se não tiver, ele não faz. Pô, mas está de má vontade aí, não quer ajudar. Não, é porque não tem lei. Pode chamar o Papa. Eu não vou fazer. Porque se eu fizer sem ter lei, eu estou praticando um ato ilegal. Não, tu está fazendo para ajudar. Não, ajudar dentro da lei. Se não tem lei, eu não faço. Então, o agente público, pelo princípio da legalidade, ele só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Se não tiver lei, simplesmente o agente público está proibido de agir. Isso quer dizer que o silêncio da lei para o agente público representa uma grande de uma proibição. Esse é o princípio da legalidade para a administração pública. Agora, também existe o princípio da legalidade para os particulares. O particular é aquela pessoa que não é agente público. Quem não é agente público é particular. O particular, ele também tem que respeitar as leis? Sim. Só que o particular respeita as leis de uma maneira diferente que os agentes públicos. O particular,
ele respeita as leis de acordo com o que está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 2 diz assim, ó, ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O agente, o particular, ele só passa a estar proibido de fazer alguma coisa se tiver uma lei proibindo ele. Isso quer dizer que o particular não precisa de uma lei determinando ou autorizando que ele faça algo. O particular precisa de uma lei proibindo que ele faça algo. Então, por causa do artigo 5º, inciso 2 da Constituição, todo particular, todas as pessoas que vivem em sociedade, estão livres para fazer o que bem entender, o que der em suas cabeças. Desde que não tenha uma lei proibindo. Porque para o particular, a lei vem para proibir a liberdade dele. Então, o particular pode fazer tudo, princípio da legalidade para o particular. O particular pode fazer tudo aquilo que ele quiser. Tudo. Desde que não seja proibido por lei. Porque o princípio da legalidade, em relação ao particular, não vem para autorizar o particular a fazer. Pelo contrário, o particular já está autorizado a fazer o que ele bem entender. O princípio da legalidade para o particular vem para proibir o particular de fazer. Até porque a gente sabe que se todo mundo pudesse fazer o que bem entendesse, sem nenhuma proibição, a vida em sociedade não seria possível, por razões óbvias, né? É claro que, por particular, é necessário uma lei restringindo a liberdade dele. Então, desde que não seja proibido por lei, o particular pode fazer o que bem entender. Ele não precisa de uma lei autorizando aquilo que ele pode fazer. O particular pode fazer tudo que entender, que bem entender. O que o particular precisa é atentar para o que a lei proíbe ele de fazer. Então, o particular, se não existir uma lei proibindo ele, é porque ele pode fazer. Princípio da legalidade para o particular. Diz isso aqui, ó. O particular pode fazer tudo. Tudo. Tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, desde que não seja proibido por lei, o particular pode fazer. O particular não depende de uma lei autorizando ele. O agente público depende de uma lei autorizando ele. O particular não depende. O particular não precisa de uma lei autorizando ele. Ele pode fazer o que bem entender. Não precisa de lei. O particular precisa de uma lei proibindo ele. Se não tiver lei proibindo, então ele pode. Com isso, para o particular, se não tem lei nem dizendo que sim e nem dizendo que não, ou seja, se a lei se omite, uma omissão da lei, um silêncio da lei, para o particular, isso representa uma permissão para agir. Já que a lei só vem na vida do particular para proibir ele, se não tiver lei, é porque o particular, não tiver lei proibindo, é porque o particular pode fazer. Então, para o particular, o silêncio da lei representa uma permissão de agir. Se o particular estiver diante de uma situação que não tem lei autorizando, mas também não tem lei proibindo, então o particular pode fazer. Aquilo representa uma proibição para ele, uma permissão para ele. O silêncio da lei representa uma permissão para o particular. Já o silêncio da lei representa uma proibição para o agente público. Então, eu quero saber se vocês entenderam a diferença entre o princípio da legalidade para o agente público e o princípio da legalidade para o particular. Vocês entenderam a diferença do princípio da legalidade para o agente público e do princípio da legalidade para o particular? Sim, sim, professor. Pode continuar. Tudo certo. Então, olha só. Falando aqui do princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele marca a obrigação que a administração tem de tratar as pessoas de maneira igualitária. As pessoas têm que ser tratadas de maneira isonômica pela administração.
A administração tem que tratar as pessoas de maneira igual. É uma obrigação imposta pelo princípio da impessoalidade. Se a administração fosse pessoal, a administração poderia escolher quem tratar bem, quem tratar mal, quem ajudar e quem prejudicar. Isso seria ser pessoal. Mas a administração é impessoal, ela é neutra. Então, independente de quem seja, a administração tem que tratar igual. Isso é ser impessoal. É não olhar para a pessoa que está sendo atendida e ajudar ela porque gosta. É não olhar para a pessoa que está sendo atendida e prejudicar ela porque não gosta. Independente da pessoa que esteja ali sendo atendida, a administração tem que tratar igual. Isso é ser impessoal. É não depender da pessoa que está sendo atendida. Então, esse caráter isonômico no tratamento da administração em relação às pessoas vem do princípio da impessoalidade. Por exemplo, concurso público é uma maneira de tratar todos iguais. Então, é fruto da impessoalidade. Quer uma maneira melhor de dar oportunidades iguais para as pessoas, sem estar favorecendo pessoalmente grupos? Concurso público. Concurso público passa o João, né? Passa o José. Claro que pode ter uma discussão mais ampla, né? Pelas oportunidades que o João e o José tiveram de estudar para o concurso. Mas o João e o José estão concorrendo com as mesmas questões que os Mezengas e os Berdinazzi, que tem um sobrenome, né? Então, o concurso público é uma maneira de promover um tratamento isonômico entre as pessoas, entre as pessoas da sociedade. Licitação também. Licitação é fruto do princípio da impessoalidade, porque é uma maneira de tratar as pessoas de maneira igual. Precatório também. Precatório é uma fila, né? Quem consegue vencer a administração em um processo judicial e o valor a receber da administração por ter vencido esse processo é um valor elevado, passa ali de 40 salários mínimos, por exemplo. Cada lugar é um valor, né? A média é 40 salários mínimos. Aí a pessoa tem que esperar a vez dela de receber esse dinheiro. E ela espera numa fila chamada precatórios. Essa fila está tratando todo mundo igual, porque não está beneficiando pessoas determinadas. Então, ela é fruto da impessoalidade. Então, a principal característica da impessoalidade é a obrigação da administração de tratar todos iguais. Um item de impessoalidade que cai muito em prova é esse aqui, ó. Vedação à promoção pessoal ou partidária. Mas cai muito em prova mesmo. Na verdade, a impessoalidade é o princípio dos 5 princípios expressos que a gente acabou de analisar aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A impessoalidade é o princípio que cai mais. Estatisticamente, tem mais questões de impessoalidade a perder de vista. Vocês vão perceber isso nos exercícios aqui. E tem muita questão de impessoalidade. E dentro das questões de impessoalidade, uma das que mais repete é essa aqui. Uma das que mais repete é essa aqui que eu grifei para vocês. No artigo 37, ó, para quem vai fazer os próximos 5 concursos, lembra que a gente conversou aqui? Estudar para passar? Nada a ver. Estudar até passar. Então, para quem aí já incorporou de que está na vida de concurseiro por tempo indeterminado, pode ter certeza que nos próximos 5 concursos vai cair pelo menos uma vez ou 2 essa questão de impessoalidade, porque ela repete demais, mano. Eu estou mostrando aqui para vocês. E eu, quando dou essa frisada que repete, que cai, lembra sempre do meu objetivo. Meu objetivo é você chegar na prova, cair essa questão, e você dizer para si mesmo, oh, eu estudei isso aqui com o professor, e caiu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que chegou a minha vez. Isso quer dizer que essa é a minha prova, porque ó, me preparei para passar. Né? Ou melhor, me preparei, né, para fazer as provas
até chegar na minha aprovação. Da maneira que o professor falou lá que ia acontecer, está acontecendo. Então, essa aqui é a minha vez. Chegou a minha vez. Você fala isso e você enxerga que as coisas estão acontecendo. E o teu cérebro vai buscar caminhos para você, a cada questão, lembrar de conteúdos passados que estão ali guardados no subconsciente, acessar esses conteúdos, se libertando das correntes, acertando as questões e depois, quando vai conferir o gabarito, teve uma nota ali intermediária, e quando você vê a lista, está numa posição intermediária, depois de um tempo está sendo chamado, e você descobre que tudo passa por você ter aceitado em determinada aula, na madrugada, uma determinada madrugada de setembro, que aquela informação era a informação libertadora. Você começa a aceitar essas pequenas coisas aos poucos. Pô, aquela questão de impessoalidade que o senhor falou, ela vai vir, eu vou acertar, eu estou pronto para. E quando ela cai, chegou a minha vez. Quando você vai juntando esses pedacinhos, o cérebro vai juntando, ele vai juntando. E o universo vai atraindo para você o que você tanto vem desejando. Tá? Então, se prepare para acertar uma dessa aqui. E quando cair, saiba que você está mais perto do que nunca do seu objetivo. Porque você está se preparando para isso. Para viver esse momento. Nada é aleatório. Cada questão vai estar no lugar que tem que estar para você chegar lá no momento que tiver que chegar. Que com certeza sempre vai ser o melhor momento. Vai ser o melhor carro, vai ser a melhor remuneração, vai ser o melhor plano de carreira, vai ser o melhor ambiente de serviço. Pode ter certeza. Então, essa questão aqui está no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, cai muito em prova sobre impessoalidade. O texto é o seguinte: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços, campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Nessa publicidade não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores ou de servidores públicos. Então, esse artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, ele veda que dentro das publicidades dos órgãos públicos ocorra a promoção pessoal de autoridades públicas ou de servidores públicos. A partir do momento que dentro de uma publicidade de governo passa a constar nomes, símbolos ou imagens que promovam um servidor ou que promovam uma autoridade, isso está ferindo a impessoalidade, porque isso está dizendo que a administração é aquele servidor. Tranquilo? O problema de todo mundo errar isso aqui, muita gente erra isso aqui. Cai muito, porque a pessoa erra. O examinador adora essa questão, porque o pessoal não para de errar ela. É porque o artigo começa dizendo a publicidade dos atos, programas, serviços e campanha dos órgãos públicos. Aí, como ele começa dizendo que é a publicidade dos atos, programas, obras, quando ele pergunta qual princípio foi ferido, as pessoas, a perder de vista, saem marcando que foi ferida a publicidade. Mas não, foi ferida a impessoalidade. Por quê? Porque dentro dessa campanha publicitária foi feita uma promoção pessoal de agentes públicos constando nomes, símbolos ou imagens. O que foi ferido foi a impessoalidade. Talvez fosse ferida a publicidade se não fosse dado publicidade, mas foi. Então a publicidade meio que está ok. O que está errado é promover agente público dentro dessa publicidade. Se a administração é neutra, quem construiu a escola não foi o governador José, foi o governo do Estado. Se a administração é neutra, quem construiu a escola, né, quem construiu a ponte, não foi o presidente fulano de tal. Foi o governo federal. O mesmo vale para o prefeito. Quem construiu foi a prefeitura municipal. Porque a administração é neutra, então ela não pode promover autoridades e servidores públicos dentro das suas campanhas publicitárias institucionais.
Tranquilo? Então, cuidado com esse. E o CESP, essa não é a banca CESP, né? Evoluiu esse tema, porque a banca CESP pegou um julgado que teve, né, do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Superior. Esse julgado do STF, eles acabaram ampliando o rol de situações que o princípio da impessoalidade está sendo ferido. Teve um julgado do STF que os juízes disseram que se dentro da publicidade houver uma promoção partidária, também está ferindo a publicidade. O que seria a promoção partidária? Seria colocar nomes, símbolos ou imagens dentro da publicidade de governo que se referisse a um partido. Isso também feriria a impessoalidade, porque estaria dizendo que a administração é a figura daquele partido, mas a administração não tem partido, ela é neutra. Então, ela não representa um partido. A gente sabe que existem figuras que representam partidos. O PT é uma estrela, por exemplo, né? Tem aquele partido que é tucano, e por aí vai. Tá? Então, não pode fazer uma promoção partidária dentro de publicidade dos atos, programas, obras e serviços, porque isso vai ferir a impessoalidade, já que a administração não é aquele partido, não. Se aquele partido não existisse, a administração continuaria tendo que atuar. Então, não pode promover o partido, nem servidores, nem autoridades públicas, na hora de fazer publicidade, porque fere a impessoalidade e não a publicidade. Cuidado com isso, que a mão já vai tremendo para marcar publicidade quando cair esse texto. Tranquilo aí, pessoal? O que vocês acharam aí dessas informações de hoje? Tem um simulado para vocês resolverem. E eu vou postar no grupo videoaulas comentando todas as questões do simulado, para que vocês possam tirar as dúvidas em cima dessa resolução. É claro,